Obrigado. I invite you to. Por favor, pode ficar conosco no palco. Nós temos 3 perguntas. I already We have three 3 questions. I will try to formulate, okay? Well, the first one is, you mentioned that it's considered Primeira, o senhor public and mencionou undeniable que é that the considerado Austrian school inegável e hit on the público que a escola causes predicting the austríaca crisis, while the acertou as mainstream causas has da failed. crise, enquanto Should be o for this mainstream reason that errou. the Por esse Austrian school motivo, takes seria up more então que a space escola in the austríaca mainstream. tem How do you mais see the espaço future of the Austrian school? do que a escola de mainstream. Como você vê o futuro da escola austríaca? Eu não acho que a escola austríaca vai substituir dentro do cenário institucional atual. Há alguns austríacos que pensam que a forma, o caminho a percorrer é se infiltrar nas universidades e aí começar a assumir o controle dos departamentos universitários e tal. Eu acho que é uma estratégia de ilusão. Eu acho que não está certo. Eu acho que as universidades fazem parte desse status quo. Elas, principalmente nas ciências sociais, a função do sistema educacional é fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Todas as universidades, inclusive as privadas, são, no geral, fomentadas pelos estados. Então seria uma ilusão achar que há uma grande diferença entre as universidades privadas e públicas. Porque todas as universidades públicas também dependem de bolsas de estudo e recursos de fomento governamental e assim por diante. A diferença básica é: a estratégia mais bem-sucedida seria construir uma instituição, um cenário institucional alternativo, realmente alternativo. Algo além das universidades existentes e as suas estruturas. Algo como o Instituto Mises nos Estados Unidos. E o que ele faz, ensinando online, cursos pela internet, e tentando alertar as pessoas para desistirem da educação formal através da universidade com altos custos, e, em vez disso, aprender da forma certa, de forma independente e fora da estrutura institucional já estabelecida. Temos mais uma. O senhor disse que os economistas austríacos previram de forma correta a crise. Mas, na verdade, quem ficou conhecido foi Nouriel Roubini. Os outros palestrantes aqui falam da dificuldade de prever a economia, certo? A escola austríaca conseguiu fazer tal previsão? Se a resposta for sim, qual é a sua expectativa para a economia norte-americana? E qual é a trajetória para esse século? Haverá mais dificuldades? Houve alguns economistas que fizeram a previsão da crise, que não foram austríacos, mas às vezes você também pode prever algo sem ter nenhuma explicação certa, certo? As pessoas às vezes elas acertam por sorte. Não sou muito familiarizado, não conheço muito o trabalho do Roubini. O que eu sei é que, em relação ao que ele sugeriu de para sair da crise, ele faz parte do mesmo mainstream que eu caracterizei, dizendo que os bancos poderiam ser socorridos através de crédito e dinheiro facilitado para superar a crise, que me indica que ele só teve sorte na sua previsão correta e que as suas previsões não estavam com base em estudos mais sérios como os austríacos, com base teórica. A terceira é, você como um grande professor da escola austríaca classificou a epistemologia como um ramo das ciências praxeológicas, semelhante à economia. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre como seria funcionável, ou como o senhor poderia nos dar alguns exemplos disso? Como isso funcionaria?
Eu tentei, por exemplo, fazer algo semelhante com semelhante ao que o Mises fez com a economia, decorrendo o sistema econômico a partir de um axioma simples de ação, e eu tentei fazer algo semelhante no campo da ética. Porque aí o axioma da argumentação, assim como Mises diz no início do seu livro que os humanos agem e buscam suas metas através de meios para alcançar um estado mais satisfatório de sua situação, de sua condição. Muito bem, quando falamos sobre questões éticas clássicas, será que algo é falso? É certo? Será que há uma ética? Será que há um certo e um errado em termos de regras? Aí nós também temos um ponto inicial, a partir do qual podemos mostrar que ele não pode ser refutado. É o que os filósofos chamam da a priori da argumentação. Porque você não pode escolher outro ponto o ponto inicial além desse. Você tem que começar a falar por aí. E se você disputar e conflitar esse ponto inicial, você entrará numa contradição performativa. Se você disser, não, o a priori da argumentação não é o ponto inicial certo, ele refutaria a si mesmo, por si mesmo, na entrada de um argumento. Então eu tento mostrar que existem algumas implicações envolvidas no momento que você argumenta com outras pessoas e que um sistema ético pode decorrer desse ponto inicial axiomático do a priori da argumentação. Essa é pelo menos uma área na qual um método semelhante, exemplificado pelo Mises, e que pode servir como desenvolvimento integral. Microfone, por favor, ali. There's a question there at the back. Okay. I totally agree with Eu concordo totalmente com suas palavras. No meu mundo ideal, haveria sistema bancário livre com administradores responsáveis. Mas, considerando o mundo real e todas as dificuldades que temos para chegarmos lá, será que não há limites, balanços e verificações para os prejuízos? Por exemplo, Weimar, Alemanha, Zimbábue são exceções. Aqui, por exemplo, nós temos metas de inflação e há uma concorrência no failed God, que é a democracia, o Deus que falhou, e aquela analogia da máquina de fazer dinheiro em casa. Eu acho que isso causaria mais prejuízo, não é? Sim, uma concorrência de moeda seria uma forma de limitar os prejuízos. Mas a pior coisa que poderíamos imaginar seria ter um Banco Central Mundial que emite uma moeda de papel mundial. Porque, por definição, essa moeda, essa cédula, nunca iria concorrer com outras moedas. E seria desejável, à medida que tenhamos um dinheiro de commodity, de bens, que ele seja usado numa escala mundial. Algo que já foi realizado, de certa forma, pelo padrão ouro. Ou seja, todo mundo usa o ouro como dinheiro, até certo ponto. Mas como temos dinheiro de papel, cédulas, então uma moeda mundial seria a pior situação. Então aí nós deveríamos ter uma série diferente de moedas fiduciárias. E isso é algo que os governos tentam eliminar também. O euro, por exemplo, foi criado para eliminar a concorrência entre as moedas na Europa.
foi o marco alemão, que era a moeda mais sólida, não por causa de nenhuma característica inerente dos alemães, mas porque a Alemanha tinha 2 vezes mais experiência com a hiperinflação e o público lá era muito sensível a esse fenômeno da inflação. Então, esse fato de que o marco alemão era uma moeda bastante sólida e que as empresas e as moedas europeias estavam tendo dificuldades contra o marco, esse problema foi supostamente resolvido com a criação do euro, porque o euro seria mais inflacionário que o marco e assim por diante. Então, o próximo passo, claro, com essa crise atual, não foi um acidente que houve um novo debate sobre quais os passos que deveríamos seguir. Por exemplo, deveríamos criar uma supermoeda, o dólar, um euro, um iene, ou alguma outra moeda mundial, seguindo os sonhos do Keynes, ou criando um fênix, ou para resolver um problema em última análise da economia global. Temos que contrariar essa ideia de criar uma moeda de papel mundial. Desde que tenhamos moedas em papel, vamos esperar que haverá muitas moedas e moedas em excesso. A situação atual, ela prova isso. Por exemplo, o franco suíço está continuamente ganhando valor comparado ao euro e com o dólar americano. E isso incomoda o euro. Isso é uma pedra no sapato do dólar americano. E eu receio que os Estados Unidos vai usar o seu poder mais uma vez, não só para subverter as leis bancárias da Suíça, eles já fizeram isso, mas eles podem dar mais um passo, chegar ao ponto de tentar forçar uma moeda mundial. Todos nós, espero realmente que isso não cheguemos a esse ponto, mas a concorrência entre moedas seria a melhor forma de reduzir o perigo que